Fala turma, tudo bom? Eu sou Felipe Nascimento e nesse vídeo eu vou te mostrar um checklist de 3 passos para você aumentar o seu salário como funcionário público, tá bom? Eu vou ficar aqui no cantinho, você vai ver um pouco também da tela do meu computador. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá, vamos mostrar o checklist de 3 passos para aumentar o seu salário como funcionário público. Bom, essa foto eu queria que você prestasse atenção, porque é uma das últimas fotos que eu tirei enquanto jornalista numa grande emissora de televisão. E eu estava deixando essa emissora de televisão. Acho que você pode ver, eu estou aqui no cantinho direito da foto, né? Então, eu estava trabalhando na iniciativa privada. Eu tenho uma trajetória muito bacana em televisão. Eu trabalhei em grandes emissoras, trabalhei mais de 10 anos em televisão. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu precisava mudar um pouco de ares. Eu precisava fazer uma pequena mudança ali na forma como eu direcionava a minha carreira, como eu direcionava a minha trajetória. E é interessante olhar para essa foto, né, que já faz um bom tempo dessa foto, e pensar sobre as mudanças, pensar sobre como as mudanças vão acontecendo nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu fico muito contente mesmo quando eu consigo mudar de opinião sobre alguma coisa. Sabe por quê? Porque pelo menos para mim dá a impressão de que eu estou crescendo, dá a impressão de que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando a minha capacidade de enxergar as coisas que anteriormente eu não enxergava. E o que isso tem a ver? Né? Essa questão da iniciativa privada, mudar de opinião. Eu nunca quis ser funcionário público. Eu nunca me imaginava funcionário público. E sabe por quê? Porque eu achava que apenas na iniciativa privada é que eu ia conseguir ter uma carreira de sucesso, que eu ia conseguir fazer uma trajetória bacana, que eu ia conseguir conquistar as coisas que eu queria, que eu ia conseguir ter o meu sucesso financeiro, ter a minha segurança financeira, porque a gente ouve algumas coisas sobre o funcionalismo público, né? Pelo menos eu ouvi algumas coisas sobre o funcionalismo público. Acredito que quem está me assistindo agora e é funcionário público sabe algumas coisas que a gente ouve e acaba ficando meio receoso, né? Pensando assim, bom, na iniciativa privada eu vou ter mais oportunidade, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter até mais condições de seguir na minha carreira. Então, o que aconteceu? Um dia eu resolvi prestar um concurso público, porque eu tinha ficado alguns meses sem trabalhar. Eu tinha saído de uma emissora de televisão e estava alguns meses sem trabalhar. E aí eu falei, bom, por que será que eu não faço um concurso público, né? Eu vou prestar, vamos ver como é que é. Eu fui lá, me dediquei, estudei o edital, estudei principalmente as matérias ali que tinham um peso maior e olha só que interessante. O que aconteceu depois que eu prestei o concurso? Depois de muito tempo, eu fui chamado. Interessante, eu fui chamado e eu nem pensava mais na possibilidade, porque foi naquela entre-safra que eu acabei prestando esse concurso público, né? Porque eu tinha saído de uma emissora, fiquei naquela entre-safra ali, e eu falei, bom, vou prestar para ver como é que é, se ninguém me chamar, se eu não conseguir outro trabalho em emissora de televisão, eu vejo se eu consigo a minha vida na carreira pública. E aí, pouco tempo depois, eu consegui uma outra colocação na própria iniciativa privada e aí passei por várias outras emissoras de televisão. Mas sabe o que é mais interessante? Eu acabei assumindo. Eu assumi esse cargo, porque eu fui chamado muito tempo depois, graças a Cibele, graças a minha esposa, que ela foi lá, me deu um puxãozinho de orelha, falou, vai lá, dá uma olhada, vê como é que é. Aí eu falei, até questionei, né? Falei, Cibele, seguinte, eu já estou estabelecido aqui na iniciativa privada, já estou numa grande emissora de televisão que
que era onde eu queria chegar, que eu ainda tenho, né, ainda vislumbro alguns passos, alguns degraus aí para subir, mas ela falou, não, vai lá, assume, vê como é que é, vê como é o trabalho, vê como são as pessoas, vê como é o ambiente, e aí esse puxãozinho de orelha dela me fez mudar de opinião. Depois que eu assumi, eu falei, puxa, não é que é verdade? Hoje eu estou muito orgulhoso de poder ser funcionário público, de poder colocar o meu conhecimento, meu conhecimento, a minha experiência, toda a minha bagagem ao serviço das outras pessoas. E por falar em conhecimento, experiência, eu percebi que isso fez uma diferença brutal quando eu assumi o meu cargo no serviço público, quando eu assumi o meu cargo na empresa que eu trabalho hoje, que eu já trabalho há muitos e muitos anos. Vai fazer 6 anos. Fez 6 anos que eu trabalho nessa mesma empresa. E sabe por que eu falo que fez uma diferença brutal o conhecimento, a experiência? Porque as coisas que eu já tinha feito, a maneira de trabalhar na iniciativa privada, me ajudaram muito quando eu ingressei no serviço público. A verdade é que, mesmo estando num ambiente totalmente novo, eu já tinha muita experiência que poderia ser utilizada naquele local que eu estava ingressando. Ou seja, a transferência da iniciativa privada para o funcionalismo público. Em outras palavras, tudo que eu tinha feito antes me credenciava para o novo trabalho na assessoria de imprensa. E como jornalista de televisão, eu poderia contribuir na assessoria de imprensa com uma outra visão. Ou seja, como jornalista de televisão, eu poderia ver o que acontecia de um lado, o que acontecia do outro, e esse foi o meu posicionamento. Grava bem essa palavra. Esse foi o meu posicionamento. O cara que deixou a televisão para ser assessor de imprensa, que sabia como as coisas funcionavam de um lado e também usava essa experiência, usava esse conhecimento para quê? Para saber como fazer a assessoria de imprensa do outro lado. Eu trabalhei de um lado e agora eu estava trabalhando do outro. Então, esse é o primeiro passo, é o posicionamento, é o primeiro passo que você tem que seguir para aumentar o seu salário como funcionário público. Então eu aconselho você a se posicionar como um dos únicos na sua área de atuação, você procurar ser reconhecido como a pessoa que pode resolver o problema que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, aquele problema chave ali no seu departamento. Quem é a pessoa que sabe resolver? Quem é a pessoa que entrega os resultados? Ou seja, ser lembrado pelas pessoas pela pessoa que traz os resultados. Ou seja, você criar esse posicionamento de ser o único na sua área de atuação, pelo menos um dos únicos, ser a pessoa que resolve o problema, não importa o problema, não importa as coisas que apareçam, você é a pessoa que sabe buscar a informação, você sabe buscar a solução do problema. E você, obviamente, sabendo resolver esses problemas, você ganha uma confiança, você ganha uma credibilidade, porque você é a pessoa que traz os resultados, ok? Então, se posicionar no seu ambiente de trabalho como essa pessoa, assim como eu fiz, de me posicionar como a pessoa que saiu da iniciativa privada e foi para o setor público, que tinha a visão de um lado, que tinha a visão de como as coisas funcionavam de um lado, e aplicar como as coisas funcionam do outro lado, ou seja, fez eu me posicionar, e aí sim eu consegui traçar essa trajetória para eu crescer ali no funcionalismo público, crescer em cargo, crescer em salário, enfim, e criar essa confiança, esse posicionamento no meu local de trabalho, tá? Então esse foi o primeiro tópico que eu gostaria de chamar a atenção de você. E qual que seria o segundo? Outro fator muito importante é saber qual é o seu objetivo financeiro. Qual é o cargo que mais se aproxima dos anseios financeiros que você está querendo alcançar? Olha só, ou seja,
se você quer aumentar o seu salário, é fundamental ter a noção das possibilidades que existem no seu local de trabalho. Sabe por quê? Eu me lembro das primeiras vezes que eu pensei a respeito de crescer o meu rendimento como funcionário público. Eu ficava pensando, falei, puxa vida, a gente ouve falar tanto do funcionalismo público, que as coisas são meio engessadas, que as coisas são meio... o crescimento é difícil, é complicado. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei monitorando quais são as formas que eu conseguiria aumentar o meu rendimento. Quais são as formas que eu conseguiria crescer dentro da empresa. E aí, uma das primeiras coisas que eu pensei, sabe o que é? A princípio, eu sabia que os aumentos seriam aqueles anuais. Sabe o dissídio? Aquele dissídio que vem anualmente, isso é claro, se tudo corresse bem, e os dissídios, e os aumentos, e tudo isso, e todas as negociações fossem aprovadas. Então, esse era o primeiro cenário que estava estabelecido ali na minha frente. Eu sabia que o salário ia ser X, e aí, posteriormente, ano a ano, degrau a degrau, eu ia subindo. Só que eu fiquei pensando, puxa vida, eu vi que existiam pessoas que eram concursadas, que tinham a possibilidade de ocupar outros cargos. Por exemplo, igual nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só, uma pessoa com origem do cargo X trabalhava no cargo 1, por exemplo. A origem Y trabalhava no cargo 2. E a origem Z trabalhava no cargo 3. Ou seja, pessoas de cargos de origem diferente trabalhando em cargos superiores de outras funções, com outras responsabilidades. Ou seja, cada um com uma remuneração diferente do que a origem. Cada um com uma remuneração maior do que a origem. Ou seja, falando, resumindo aqui, falando em outras palavras, essas pessoas de um cargo de origem XYZ, elas ganhavam mais no cargo 1, 2, 3, pelo simples fato delas terem mais responsabilidade, delas terem um posicionamento de entregar resultados, um posicionamento de resolver problemas. E aí dessa forma, ficou muito mais fácil de eu entender, de eu pensar o que eu queria, o que eu realmente queria, quais eram os meus objetivos, o que eu queria alcançar, quanto especificamente eu queria aumentar meu salário, qual cargo eu queria ocupar, qual cargo eu almejaria alcançar. E aí eu defini o meu objetivo. Eu peguei no meu checklist, esse é o segundo passo, para conseguir o meu aumento, eu defini o meu objetivo. Ou seja, eu alinhei a minha expectativa financeira com as possibilidades disponíveis na empresa onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalho. Então eu fui lá e defini o meu objetivo. E defini o objetivo sabendo exatamente quais eram os passos possíveis. O que eu ficava me perguntando? Qual que é o aumento financeiro mais adequado neste momento? Eu sabia que existiam cargos, eu sabia que existiam degraus, mas qual que é o adequado nesse momento? Quais as possibilidades existem para esse objetivo? E como que eu vou saber dessas possibilidades? Ou seja, dessa forma, da mesma forma que eu fiz, da mesma forma que eu me perguntei, que eu me questionei, eu sugiro você a pensar. Na empresa que você está trabalhando hoje, qual seria o cargo mais adequado para você começar essa sua escalada, essa sua evolução financeira, essa sua evolução salarial? Qual seria o cargo mais adequado para você vislumbrar? Né? Quais as possibilidades que existem para esse objetivo? É um cargo difícil de ser alcançado? É um cargo que exige alguns pré-requisitos? É um cargo que é determinado para XYZ? Ou seja, quais são as possibilidades de você crescer, de você alcançar esse objetivo? E aí, pensa também como buscar essas possibilidades, como saber desses cargos existentes, como saber quem ocupa, o perfil, como ocupa, entendeu? Então pensar nesse objetivo de uma forma mais geral para que você possa sim crescer e que você possa sim chegar, subir degrau por degrau, ter essa escalada salarial, melhorar
o seu salário enquanto funcionário público, definindo aí o seu objetivo financeiro e o seu objetivo de cargo a ser ocupado. E aí, passando pelo primeiro objetivo, pelo primeiro item do nosso checklist, que é o posicionamento, depois passando pelo objetivo, aí tem um terceiro item que é fundamental para você conseguir aumentar o seu salário como funcionário público, que é você criar o que eu chamo de uma rotina de sucesso. Por que uma rotina? Rotina é aquilo que você faz todos os dias, é aquilo que você consegue manter um hábito, que você consegue manter a disciplina de fazer uma vez, e de fazer outra vez, e de fazer outra vez. Por quê? Porque é a rotina que vai te dar consistência para fazer com que o seu plano de aumentar o seu salário saia da sua cabeça e entre diretamente no seu bolso. É fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito todos os dias, dia após dia, que vai te deixar muito mais próximo de alcançar o seu objetivo. Ou seja, criar uma rotina com passos definidos para você alcançar o seu objetivo, é isso que vai te garantir chegar e conquistar e chegar no lugar que você quer e, enfim, aumentar o seu salário, de repente, uma vez nesse ano, outra vez no outro ano, e aí crescer, e aí expandir exatamente as suas possibilidades. E aí o que eu falo da rotina de sucesso, na rotina de sucesso, quais são os 3 principais questionamentos que você deve se fazer? Bom, em primeiro lugar, quais são as rotinas e as ações diárias que eu tenho que fazer para conquistar o meu objetivo? O que eu preciso fazer dia após dia para eu chegar naquele objetivo que eu defini? Como que eu vou melhorar o meu posicionamento? Ou seja, quais são as ações que eu tenho que chegar para eu impactar, para eu mostrar que o meu posicionamento é o posicionamento correto, é o posicionamento que vai me levar ao meu objetivo. E aí depois, quais são os passos para eu me destacar no ambiente de trabalho? Eu tenho que fazer um networking, eu tenho que mostrar alguma habilidade, eu tenho que fazer algum curso, eu tenho que conversar mais com outras pessoas de outros departamentos, eu tenho que me expor mais, eu tenho que ter mais relacionamentos, ou seja, quais são os passos para eu me destacar? Eu tenho que fazer mais do que eu faço hoje, eu tenho que fazer melhor do que eu faço hoje, ou seja, quais são os passos para eu me destacar no meu ambiente de trabalho? Então, o que eu quero destacar aqui para você é o seguinte: tudo é rotina, tudo é consistência. E quem aplica a rotina do sucesso aumenta absurdamente suas possibilidades de crescer os seus rendimentos. Quem aplica a rotina tem muito mais chances de dia após dia galgar degrau por degrau para conseguir aumentar os seus rendimentos, para conseguir crescer o seu salário. Então vamos lá para o checklist. Posicionamento, vamos lá aqui, ó, posicionamento, definir objetivo e a rotina do sucesso. São os 3 itens do checklist que eu queria passar para você. Então esses são os 3 passos principais que eu identifico para que um funcionário público consiga encontrar meios para aumentar o seu próprio salário. Tá? Existem pessoas que fazem um tipo de trabalho e existem pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho. E aí uma pessoa consegue elevar o seu salário, consegue crescer seu rendimento, consegue se destacar, consegue se posicionar, e existem outras pessoas que não conseguem se posicionar. E o que elas fazem de diferente? Eu identifiquei isso, eu identifiquei que tudo é relacionado ao posicionamento, tudo é relacionado à definição clara de objetivo e tudo também está relacionado a você criar uma rotina de sucesso para você alcançar os seus objetivos. Então, por que eu falo isso? Porque eu mesmo coloquei em prática esses passos e eu consegui aumentar os meus rendimentos. Por quê? Justamente porque eu criei um posicionamento, porque eu tinha um objetivo definido e também porque eu criei uma rotina de sucesso. Passo a passo, um degrau por vez, com um objetivo definido.
E sabe de uma coisa? É justamente por saber da importância de aumentar os seus rendimentos, da sua renda principal, para conquistar a segurança financeira, que eu abri algumas poucas vagas para uma mentoria. Ou seja, eu nessa mentoria vou te ajudar a desenvolver o seu posicionamento, o seu objetivo financeiro e também a sua rotina de sucesso para que você consiga aumentar o seu próprio salário como funcionário público. Como eu disse, eu consegui, eu me posicionei, eu tive essa oportunidade de identificar ao longo da minha trajetória enquanto funcionário público, e aí eu acho que é importante alguém que já conquistou isso, alguém que já conseguiu ter esse tipo de resultado, passar essa informação, passar esse direcionamento. Foi por isso que eu abri essas poucas vagas nessa mentoria. E como é que ela vai ser? Vão ser 30 dias de mentoria, os encontros vão ser online e semanais, onde eu vou te ajudar a planejar a sua trajetória. Eu vou te ajudar a criar o seu plano de ação para você aumentar o seu salário, para você conseguir aumentar o seu salário. É como eu sempre digo, eu falo bastante sobre segurança financeira, eu falo bastante sobre prosperidade financeira e a gente sabe dos pilares. A gente sabe que a gente precisa ter uma renda principal que mantenha a nossa vida com dignidade, a gente precisa ter uma renda principal que supra todas as nossas necessidades, que dê para doação, que dê para a nossa família, que dê para a gente se divertir. Então, pensando na renda principal, que é um dos pilares da segurança financeira, eu pensei que essa é uma forma de você conseguir crescer. E aí nos outros pilares, que seria a renda extra, investimento, gastar menos, ter um controle financeiro um pouco melhor, isso aí são temas de outros programas, de outros cursos, de outros treinamentos e provavelmente de outras mentorias que eu vou criar. Mas dessa vez eu quis me focar em aumentar o salário, em ter a possibilidade, em mostrar a possibilidade de como você aumenta o seu salário. Então serão os 30 dias, encontros semanais, online, e aí o que eu vou te contar? Eu vou te contar os caminhos que eu segui, os erros e acertos das pessoas que eu vi de perto, que eu acompanhei, e essas pessoas se lançaram nesse caminho. E eu vou também responder as perguntas e a gente vai traçar um plano de ação. Eu também vou falar sobre marketing, os níveis de conhecimento, da importância da postura, entre outros temas importantes. Em outras palavras, a gente vai, eu e você, e todas as pessoas que estarão nesse grupo de mentoria, a gente vai montar um plano de ação para que você conquiste o seu primeiro aumento de salário enquanto funcionário público, tá? Então, a gente vai criar um grupo, a gente vai criar uma comunidade bacana ali que a gente vai discutir, vou passar bastante informação e a gente vai traçar esse plano de ação. Então aqui embaixo eu deixei um link para você se inscrever aqui na mentoria, tá? Para você poder fazer a sua inscrição. Aí você vai receber o cronograma das aulas, você vai receber o acesso ao grupo secreto para tirar dúvidas e também vai saber se você foi um dos primeiros para ganhar o bônus, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai acessar essa página aqui, ó. Como aumentar o seu próprio salário, mesmo que você seja funcionário público. E aqui vai ter uma descrição de tudo o que é o programa, de tudo que é a mentoria. E você vai poder tirar todas as suas dúvidas e vai poder entrar em contato comigo e fazer a sua inscrição. Eu só falo que para você correr, porque eu abri poucas vagas, eu abri pouquíssimas vagas, porque é um grupo pequeno que eu quero conversar, que eu quero dar muita atenção, que eu quero criar mesmo junto com você um plano de ação para a gente chegar aí nesse seu objetivo. Então durante esses 30 dias a gente vai conversar muito e você vai sair com um plano de ação desenhado especificamente para você galgar esse primeiro degrau e alcançar esse seu primeiro objetivo. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu te vejo na mentoria, clica no botão abaixo, dá uma olhada lá em tudo que eu escrevi, em tudo que eu tenho de conteúdo para você também nessa página da inscrição, e aí eu te vejo na mentoria, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!